Superintendente Nivaldo Farias é o nosso entrevistado de hoje do Conversa Direta. Superintendente, quase 2 anos de Piauí. O senhor poderia, com rápidas palavras, fazer um levantamento do que é esse 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses no Piauí? Mais dificuldades, mais facilidades na superintendência da PF? Atualmente nós estamos tendo mais dificuldade do que facilidade, porque combater o crime é uma tarefa que tem um alto grau de dificuldade. Enquanto o criminoso precisa de um local e um determinado momento para cometer o delito, a polícia tem que estar, no estado do Piauí, por exemplo, que tem uma área de 250 mil quilômetros quadrados, a polícia tem que estar naquele local e naquele momento, atenta, portanto, 24 horas para que seu trabalho surta o efeito desejado. Então, combater o crime é uma tarefa difícil, mas sempre muito gratificante. E o que eu posso dizer, em termos de resumo do que aconteceu desde que nós chegamos aqui ao estado do Piauí, no dia 5 de julho de 2011, contando com a qualidade do nosso efetivo, que mesmo pequeno, é constituído de policiais dedicados, abnegados, eu posso dizer que temos colhido bons frutos. Fizemos pelo menos 3 grandes operações, aquelas que eu prefiro realizar, se eu tivesse que escolher em todo o espectro de atribuições da Polícia Federal, a prioridade das prioridades seria o combate ao desvio de recursos públicos. E o estado do Piauí, por ser um estado carente de recursos, é pouco industrializado, ele acaba contando muito, não só o estado propriamente, mas os municípios, com recursos federais, transferências constitucionais e também os convênios com o governo federal. E são 2 grandes nichos de atuação de criminosos, verdadeiros criminosos, que na condição de gestores públicos se apoderam desses recursos. O senhor tocou num ponto muito forte, que é o desvio do dinheiro público. Nós dependemos muito dos recursos públicos federais, que arrecadamos muito pouco. A nossa receita, a não ser federal, ela é muito pequena. Dessas operações, existe alguém condenado ou existe possibilidades reais de alguém pagar por isso, devolver o dinheiro público ou pagar, pelo menos, com a retenção de liberdade por desviar esse dinheiro? Na última operação que nós realizamos, a Operação Nosferatu, a Justiça Federal determinou, nós não conseguimos que fosse determinada a prisão das pessoas envolvidas, mas houve bloqueio de bens, de contas bancárias, de forma que já há, por parte do Estado Juiz Federal, uma grande preocupação, e isso se materializou na decisão, em se evitar que os recursos que foram desviados sejam utilizados pelos criminosos. Então, conseguimos prisões, mas conseguimos também atingir... Essa operação, superintendente, ela se refere a quê, exatamente? A Nosferatu foi desvio de recursos no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Recursos federais que eram repassados para a Secretaria de Saúde e que estavam sendo desviados. E há várias formas de desviar. A principal é o superfaturamento, fraude em licitação. Isso realmente tem acontecido e é fator de grande preocupação para nós da Polícia Federal. Então, nós temos essa preocupação, sabemos que acontece com muita frequência, temos trabalhos em andamento e equipes diuturnamente preocupadas com esse tipo de prática. Esperamos continuar nesse caminho, porque é o caminho correto. É aquele que vai evitar que o dinheiro público seja mal empregado e que o cidadão comum lá da ponta, lá do município mais distante, possa se beneficiar dos recursos encaminhados ao Estado pela União. Nessa operação da saúde, existe perspectiva de alguém pagar com a retenção de liberdade? Porque tem muita gente rica, que a gente sabe, com o dinheiro público, principalmente com o desvio do remédio que não chega para o cidadão que está com mal de Paxson, o atendimento que não chega à pessoa lá no município mais humilde do estado, e a sociedade tem esse anseio. Será que, além de devolver, essas pessoas que são conhecidas como costas largas no nosso estado, podem pagar por isso, literalmente? Nós acreditamos, com base em todo o arcabouço
de provas que foi constituído, todo o elenco de provas materiais, inclusive, que foram produzidas, nós acreditamos que essas pessoas serão condenadas. Evidentemente que quando a operação termina no âmbito da Polícia Federal e vai para a Justiça, aí passa a interessar a polícia, mas assim, a responsabilidade passa a ser da Justiça Federal, na qual nós acreditamos muito. No estado do Piauí, como em todo o Brasil, mas eu destaco os juízes federais atuantes aqui, né? Há grandes profissionais, isso tem sido demonstrado nas decisões até aqui tomadas pela nossa Justiça. Então nós acreditamos piamente em que haverá eficácia na atuação da Polícia Federal, que será, na nossa visão, corroborada pela Justiça Federal. Superintendente, que nós podemos avaliar, por exemplo, essas pessoas são influentes, elas podem atrapalhar essa investigação, essa parte de materialização da Polícia Federal? Há uma mística, principalmente aqui, e a partir da análise de um histórico do Estado, segundo a qual o poderoso não vai preso, ou segundo a qual o poderoso vai se locupletar e esses recursos não serão resgatados. Nós preferimos acreditar no sistema. No que tange a atuação da Polícia Federal, eu estou aqui há 1 ano e 8 meses, nunca, de forma direta ou indireta, eu fui abordado por alguém, indagado de maneira a acreditar, a imaginar que determinada pessoa estaria querendo interferir no trabalho da polícia. Pela Polícia Federal, eu falo com plena certeza, convicção absoluta, de que não há nenhum tipo de influência. Aliás, há o contrário. Quando envolve um grande, até pelo efeito danoso da conduta de um grande criminoso, nós damos a esse caso uma atenção especial para fazer. Pode ir para a cadeia algum político com desvio de recursos no Piauí? Em termos de possibilidade, existe a possibilidade. Só que quem determina se prende ou não é a Justiça, a não ser se esse político ou essa autoridade se encontra em flagrante delito, que a polícia pode prender diretamente. Mas como a Constituição diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente, né, nós só podemos prender se houver cobertura legal e constitucional para fazer isso. Mas nós temos satisfação, eu particularmente tenho uma satisfação especial em prender pessoas com muito poder, porque esse mesmo poder que elas têm no seu cotidiano funcional, ele acaba se transferindo para a questão criminal. Então, o poder ofensivo, a capacidade de ofender a sociedade é bem maior quando essa autoridade pública tem muito poder ordinariamente na sua atividade cotidiana. Então, eu tenho uma satisfação não só funcional, mas, eu confesso ao senhor, pessoal, quando ocorre prisão dessas pessoas. Fora essas operações especiais que o senhor destacou, da área da saúde, não tenha dúvida, é muito importante. O senhor deve ter centenas de inquéritos de desvio de recursos públicos. Eles são encaminhados pelos órgãos controladores. Nós temos obras aqui intermináveis como a do Porto de Luiz Correia, que o povo fica se perguntando o que aconteceu lá. Foi falta de recurso ou foi recurso desviado? Eu estou falando do Porto para dar só um exemplo. Estou falando de vários outros pontos que acredito eu que estejam dentre o rol de inquéritos que o senhor deve ter para encaminhar para a Justiça. Nós temos aqui no Estado em torno de 1.300 inquéritos em andamento, ou seja, em torno de 1.300 crimes da atribuição da Polícia Federal estão sendo investigados hoje, atualmente. Desses 1.300, eu não tenho números fechados, mas em torno, aproximadamente 50% dizem respeito a desvio de recursos públicos. Eu não vou falar de um caso específico porque nós temos investigações em andamento e essas investigações são acobertadas pelo sigilo judicial, em alguns casos, e pelo próprio sigilo do artigo 20 do Código de Processo Penal.
mas posso dizer ao senhor que há muitas investigações em andamento, a polícia, em que pese ter suas carências, né? Porque a gente vive num país onde há dificuldade, onde há contingenciamento de recursos do orçamento, por força da própria necessidade que o Estado tem, né, de atender a todos os vieses, a todas as vertentes sociais. Mas a Polícia Federal está atenta a isso. Há investimentos também que estão sendo feitos onde não há lastro, preparação para se fazer. O senhor falou do caso do Porto Luiz Correia, é uma obra que é quase secular. Verdade. Que é um grande nicho, um grande ralo de dinheiro público. Então, na minha visão, colocar dinheiro hoje em dia numa obra como no Porto Luiz Correia é jogar dinheiro fora. Por quê? Porque não houve uma estruturação, uma preparação, né, para fazer uma obra dessa envergadura. Ali se trata de está praticamente no delta do Parnaíba, onde se acumulam grandes sedimentos, muitos sedimentos levados pelo rio, mas, ou se faz uma grande preparação do gradiente, do fundo do mar, naquela área, para evitar que esses sedimentos continuem acumulando, ou todo o recurso que se colocar ali significa jogar dinheiro fora. Isso tem que ser dito e a Polícia Federal, em algum momento, vai se manifestar a respeito disso. Mas o que eu posso dizer especificamente em relação a essa obra aí, é um grande nicho de desvio, um grande nicho de má utilização do dinheiro público. Bacanas estão envolvidos nesses 50% de desvios públicos? Imagino que sim. Envolve pessoas importantes, normalmente. Principalmente os grandes desvios. Porque como a administração pública ela é estratificada, ela é hierarquizada, então quanto mais poder o cidadão, claro, o servidor tem, mas ele também tem um poder, a ação dele pode ter um poder mais lesivo, porque ele dá as grandes decisões, toma as grandes decisões, né? Então eu garanto ao senhor que os grandes desvios têm grandes personalidades públicas envolvidas. Se depender de nós, da Polícia Federal, especialmente de mim, essas pessoas serão alcançadas. E eu creio também que se depender do Ministério Público e da Justiça Federal, pelo perfil das autoridades atuantes no estado do Piauí, é questão só de tempo. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas terão a resposta ou o castigo do ponto de vista legal a que fazem jus. Todas terão, o senhor nem fique tranquilo, nem se preocupe com isso. E a educação e a nossa saúde tem sido muito lesada por esses guabirus do dinheiro público, superintendente, as investigações que vocês fazem? São duas grandes áreas, eu diria as principais, porque são as que recebem mais recursos federais. Das transferências constitucionais que vão para os municípios, né, o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, e o grande leque, né, rol de convênios feitos entre esses entes federativos, municípios e o Estado, com a União, diz respeito exatamente às áreas de saúde e educação. Também vem recursos para turismo, para a área de segurança e outras, mas principalmente para a saúde e para a educação. E veja que são áreas carentes e primordiais para que o cidadão se sinta minimamente confortável, sobreviva, mas infelizmente são áreas onde esses maus gestores têm atuado e com bastante força, né? Então nós temos aqui uma grande quantidade de procedimentos que tratam exatamente disso, os convênios com a saúde e com a educação, basicamente. A Polícia Federal, ela tem uma atribuição que é, por exemplo, essas grandes operações. Mas divulgou-se no país que essas grandes operações estavam sendo midiáticas, estavam sendo servindo de apresentações. Algumas pessoas, em alguns momentos, a Polícia Federal serviu, e isso a gente não nega, de forma bem isolada, de palanque político. O que o senhor acha disso? Eu entendo que o salário que nós recebemos mensalmente
nós policiais federais, tem que ser justificados para a sociedade, que é a mantenedora da instituição, sociedade na qual eu também me incluo, porque eu também sou pagador de impostos, né? A sociedade que paga nosso salário merece, precisa ter de volta a prestação de contas. Então, como é que eu consigo prestar contas? No meu dia a dia, cumprindo minha missão aqui na Polícia Federal, assinando meus relatórios, fazendo o levantamento estatístico de tudo que eu fiz, mas também o povão que não tem acesso à grande mídia, ou melhor, não tem acesso aos sistemas, aos grandes arquivos do governo, que agora com a lei da transparência estão cada vez mais acessíveis ao povo, mas o cidadão comum não tem acesso a isso. E a instituição Polícia Federal já fez com mais frequência, hoje está mais comedida, no atual comando que nós temos, do Dr. Leandro Daello, ela tem não só o direito de fazer, mas o dever de mostrar à população o trabalho que ela tem feito. E também de dizer que determinado cidadão que está acima de qualquer suspeita, ele não é tão honesto quanto propaga. E aí, quando ele é alvo de uma operação, se isso vier à baila, isso é feito pela instituição Polícia Federal. Primeiro, para prestar contas do trabalho que ela fez. E depois, para dizer à sociedade também que aquele cidadão que vive propagando, ganhando voto, dinheiro e fama, com um discurso furado, vazio, que não é bem daquela forma que a coisa funciona. Na Polícia Federal, não sei se o senhor já estava aqui quando teve uma investigação na Assembleia Legislativa, de recursos da Assembleia, que a Polícia Federal teve que repassar isso para a Polícia Estadual. Isso foi uma frustração? O senhor já estava aqui? Eu já estava, eu tinha acabado de chegar aqui ao Estado quando isso aconteceu. O que nós temos que ser, enquanto policiais, é conscientes do nosso papel. Se o trabalho estiver com a Polícia Federal para ela fazer, ela vai procurar fazer da melhor maneira possível. É natural que haja algum tipo de falha na investigação, porque nós somos seres humanos, mas falhas pontuais, que o grande propósito seja alcançado. Então, se essa investigação tivesse continuado conosco, naturalmente todo esforço seria feito para que ela chegasse a bom termo. A bom termo não significa condenar todo mundo, mas dizer o seguinte: o sujeito que está sendo acusado, ou melhor, que é objeto de investigação, ele realmente tem culpa? Seja ele um político, ou um servidor administrativo, a pessoa comum, tem culpa ou não tem? Todo esforço da polícia é feito para que nós consigamos reunir as provas para